Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus, aqui nós estamos mais uma vez, com mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Chegamos à nossa lição de número 13. O título dessa lição para nós agora é a seguinte: obediência e respeito aos líderes religiosos. Um tema importantíssimo para a nossa meditação, principalmente nessa época que nós estamos atravessando. Quero fazer com vocês a introdução da nossa revista da seguinte forma: o respeito e a obediência são princípios fundamentais da vida cristã. Sejam as leis de Deus ou as leis dos homens, as autoridades ou as regras de condutas morais. Esse procedimento é uma consequência do amor, pois quem ama valoriza e trata o próximo com dignidade e com obediência, bem como conquista o respeito através de um correto testemunho de vida. Este será o tema dessa lição: a obediência e o respeito às autoridades constituídas por Deus, baseado no modelo de liderança de Moisés e de Josué. Aqui está a nossa introdução. Quando nós tratamos a respeito desse assunto, liderança ou a obediência e também o respeito a essas lideranças, Moisés e Josué são personagens importantíssimos nesse estudo. Não poderia realmente faltar, já que o nosso estudo está baseado nos livros de Êxodo e também de Josué. Evidentemente nós teríamos que ter essas duas figuras aqui como exemplos, e realmente são exemplos. No entanto, antes de nós começarmos a desenvolver a nossa lição, eu quero definir com vocês o que vem a ser obedecer. É muito importante, professor da Escola Bíblica Dominical, para a classe dos adolescentes, que nós tenhamos uma definição bem clara do que vem a ser obedecer. Ora, ela se define exatamente como submeter-se à vontade de outrem. Também é estar sob o comando de alguém. Isto é obedecer. Respeitar é demonstrar aí acatamento ou obediência a. Vejam que estão intrinsecamente ligados aqui as duas definições. Se nós falamos que obedecer é estar submisso, então, à vontade de alguém, já respeitar é a demonstração disso. Então, através de atitudes, através de comportamentos, a pessoa demonstra, né? Então, através do respeito, ela está demonstrando a sua submissão, a sua obediência a determinada pessoa. Também nós temos o contrário daquele que obedece, daquele que respeita. É importante também que nós coloquemos aqui a ideia contrária, que vem a ser o rebelde, tá bom? Então, se obedecer é estar submisso a alguém, o rebelde está na posição contrária. Ele não está submisso a leis, ele não está submisso a preceitos, ele não está submisso a ninguém, não acata ordens de ninguém, está sempre procurando se rebelar, se revoltar. Aqui está a figura, então, ao contrário daquele que obedece e daquele que respeita. Voltemos para, então, a nossa lição. Eu quero fazer uma leitura de um texto de Romanos, capítulo 13, versículo 1, versículo 2, onde lemos: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade
que não venha de Deus. E as autoridades que há foram constituídas por Deus, ou ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Bem, o texto que Paulo ele está tratando diz respeito às autoridades civis. Porém, quando nós tratamos de obediência e respeito a líderes, a autoridades, eu quero deixar aqui para você, professor, para que nós, nas manhãs de domingo ou qualquer outro dia que seja aí o seu estudo bíblico, nós deixemos para a nossa classe o princípio da obediência e o princípio do respeito. Porque se os nossos alunos, eles aprenderem o princípio, logo isto será aplicável a todas as áreas da nossa vida, que nós podemos citar, por exemplo, como família, a obediência dos filhos para com os pais, também o respeito, assim como dentro ainda da família, esposa e esposo, vice-versa. Sendo a família a menor unidade aí da sociedade, se existe o conhecimento do princípio dentro da família, logo, dentro da sociedade, será também aplicada a obediência e também o respeito às autoridades. E daí nós podemos pensar nas autoridades civis e principalmente, como é o objetivo do nosso estudo aqui nesta oportunidade, os líderes religiosos. Porque chegamos à conclusão que se há obediência aos pais, logo esta pessoa, este adolescente, este jovem, ele conhece o princípio da autoridade, o princípio da obediência e do respeito. Nós vamos observar na lição o seguinte, que aquele que obedece, aquele que respeita, ele tem uma posição honrosa. Ele vai ser honrado pelos pais, pelas autoridades que estão acima dele. E também vai ser honrado por Deus. Por que é importante nós aprendermos aqui o princípio? Porque a maior autoridade que existe é o Senhor Deus. E daí o Senhor, ele vai concedendo autoridade às pessoas que estão então abaixo dele. Sendo o Senhor o superior, sendo o Senhor supremo, Senhor dos senhores, logo se eu obedeço pai e mãe, se eu obedeço autoridades civis, se eu obedeço os líderes religiosos, o que é que eu estou fazendo? Eu estou obedecendo ao Senhor Deus. Porque nós lemos que todas as autoridades em que pese, repito, Paulo ter mencionado no capítulo 13 aqui de Romanos, autoridades civis, mas como disse, o princípio, ele é o mesmo, Então, aquele que obedece os seus líderes religiosos, obedece pai e mãe, autoridade, ele está obedecendo a Deus. Ao contrário, a mesma coisa, para o rebelde, para o desobediente. Ele desobedece, se rebela contra essas autoridades constituídas por Deus e está se rebelando contra o próprio Deus. Voltando aqui para figuras que nós estamos tendo como exemplo de obediência e de respeito às autoridades, a líderes religiosos, vamos começar com Moisés. Eu quero que você abra a sua Bíblia
em Êxodo capítulo 17. Esse texto que eu acabei de mencionar trata a respeito de um aprendizado muito grande em relação à obediência e respeito. Eu havia mencionado Moisés. Moisés, ele foi um grande exemplo de obediência e respeito a quem? Ao Senhor Deus. Porque quando Deus o chama para a obra que o havia realmente constituído, que era a libertação do povo da escravidão, Moisés, no princípio, ele até indagou Deus, por que ele, né? Mas quando o Senhor confirmou que seria com ele na batalha, naquela grande obra, Moisés, ele obedeceu às vontades de Deus, ao querer de Deus. Moisés não foi desobediente ao Senhor nosso Deus. Mostrou aí muita submissão ao Senhor. Antes de me aprofundar um pouquinho mais, aqui eu ainda quero destacar outro ponto a respeito de agora liderança. Ora, toda liderança, ela pressupõe autoridade. E ninguém pode se colocar a si mesmo como uma autoridade. Toda autoridade, ela é recebida, toda autoridade, ela é outorgada por alguém que está numa posição mais alta de autoridade do que aquela que está ali naquele posto de liderança e de autoridade. Ora, por isso que nós falamos que toda autoridade, toda liderança como tal foi constituída por Deus, porque o nosso Deus, ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso, é dele que emana toda a autoridade está abaixo de Deus. Então, abaixo do Senhor nosso Deus, ninguém, absolutamente ninguém, pode se constituir como autoridade. Porque toda autoridade, liderança, precisa trazer aí consigo uma marca, um sinal, que é, então, a identificação dessa autoridade que possui. No caso de Moisés, ele recebeu a autoridade de Deus. E para que isso ficasse claro diante do povo, o Senhor garantiu a sua presença com Moisés através de sinais e através de maravilhas. Estes sinais e essas maravilhas que Moisés ele operava demonstravam diante do povo a sua autoridade constituída pelo Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Dessa maneira, Moisés, ele pôde gozar da obediência e do respeito do povo de Deus a ele. Por quê? Por causa da sua autoridade, dos sinais que o acompanhavam, que marcavam o seu ministério, a sua chamada. E isso fazia com que o povo entendesse realmente que Moisés fora chamado pelo Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés não se constituiu como tal, ele foi constituído por Deus. E daí o próprio Deus vai colocar Moisés como uma pessoa que vai, a partir dele também, constituir outras autoridades, outros líderes no meio do povo. Porém, isso aqui não é o alvo do nosso estudo no momento. Mas eu quero falar da outra figura, que é Josué. É um líder extraordinário. Por quê? Soube estar submisso, ele soube obedecer, ele soube respeitar a Moisés, que era o seu líder.
Então, quando nós tratamos desse assunto com essas duas figuras, nós aprendemos muito. E aqui no capítulo 17 do livro de Êxodo, o versículo 9 e 10 está escrito assim: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué, prestemos atenção, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Olha só, a demonstração de que Josué, ele era um servo fiel, ele era um servo sincero, obediente, respeitava Moisés. Em tudo que Moisés falava, Josué estava ali pronto a obedecer a Moisés. Nós destacamos aqui que Josué fez tudo conforme Moisés lhe dissera. Além dessa obediência de Josué a Moisés, ele era um ótimo serviçal também. Nós vamos ler em Êxodo, capítulo 24, verso de número 13. Lemos assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Então vejam, nós temos aqui também a ideia de que Josué era um ótimo servidor. Prestemos atenção no detalhe. Todo aquele que sempre está numa posição de submissão à liderança, ele sempre será honrado por Deus. A história de Moisés é extraordinária. Deus honrou a este homem, caminhando no deserto durante 40 anos, sendo que começou a sua caminhada já com 80, vai morrer, né? vai subir ao Monte Nebo e vai morrer ali com os seus 120 anos, e o texto vai dizer que os seus olhos nunca escureceram, e nunca perdeu o seu vigor, a sua força. Ou seja, Deus sustentou sempre esse homem chamado Moisés, por causa da sua obediência e do seu respeito a Deus. Da mesma forma, Josué andando com Moisés agora, e reconhecendo em Moisés um grande líder, nunca surgiu no coração de Josué a intenção de ocupar aquela posição que era de Moisés. Ora, aquele que é uma pessoa, quem é uma pessoa obediente, respeitosa, ela sempre vai estar na sua posição, nunca vai ambicionar coisas altas e muito menos querer ocupar um lugar que ainda não é o seu tempo, e isso nós aprendemos na vida desse grande líder agora chamado Josué. Eu quero ler um texto dos Salmos de número 68, verso 6, que diz assim: Deus faz que o solidário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Olha só, quando nós observamos agora o contrário daquele que é obediente, daquele que é respeitoso com seus líderes, né? Principalmente os líderes religiosos, os líderes que foram constituídos pelo Senhor Deus. Ora, aqueles que são constituídos pelo Senhor carregam consigo as marcas, os sinais de que Deus é com ele. E se Deus é com ele, ora, respeite, obedeça, porque existem bênçãos de Deus para a vida daquele que é obediente e daquele que está disposto a respeitar
e reconhecer, porque respeito também é reconhecer a autoridade e a liderança daquele que foi constituído por Deus na face dessa terra. Eu quero deixar aqui na nossa aula também um exemplo contrário do que eu mencionei na vida de Moisés e na vida de Josué. Se Moisés, em obediência, em respeito, prosperou, se Josué da mesma forma, nós temos um exemplo, nós temos vários exemplos, mas eu quero deixar um exemplo aqui do que é ser rebelde, do que é não estar em submissão a uma autoridade. Quero deixar o exemplo aqui da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Números, capítulo de número 16. Olha o que vai acontecer neste episódio aqui. Verso 1. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Observe a expressão desses homens. O princípio aqui da rebeldia, da rebelião, né? A revolta contra a autoridade constituída. Eles colocam aqui na sua pergunta: pois vos elevais sobre a congregação do Senhor? Ou seja, dizendo para Moisés, dizendo que aqueles outros homens estavam se elevando na frente do povo. Ora, isso aqui não são eles que se elevam. Quem os coloca numa posição diferenciada em relação ao povo é Deus. Nós acabamos de falar que toda autoridade vem de Deus. A liderança é Deus quem deu. Agora, se porventura alguém realmente se coloca como tal, não vindo de Deus, ora, aí sim virá os testes, as provações, e ficará claro se foram ou não constituídos pelo Senhor. Porque aquele que é constituído por Deus, Deus garante. Deus, ele reveste de poder, de graça, e Deus livra. E estes homens aqui, eles estão acusando Moisés, Arão e outros de que eles próprios se haviam se apoderado do povo, quando estava ocorrendo o contrário. Estes rebeldes estavam invejosos da posição de Moisés e resolveram, com 250 homens, tomar a posição que Deus havia concedido àqueles outros. Então, continuemos a nossa leitura e vamos perceber que Moisés, verso 4, como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Olha a sabedoria desse homem chamado Moisés. Por isso que é um grande líder, né? Foi um grande líder no meio do povo. Colocou a situação diante de Deus. Não brigou com esses homens, não vai enfrentar esses rebeldes, mas vai
colocar a situação diante de Deus. E disse para eles: amanhã nós ficaremos sabendo quem é que o Senhor constituiu. E aí, nós vamos ver nos versos seguintes, a partir do verso de número 19, verso 20, verso 21, quando o Senhor Deus agora faz com que toda a congregação desses homens se achegue a Ele. E então, no verso de número 28, então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos e que de meu coração não procedem. E ali então, verso de número 32, e a terra abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. Professores da escola bíblica dominical, destaquem isso para os adolescentes. Como um homem que obedece e respeita aos líderes religiosos prosperam, crescem, e como o contrário, a ira de Deus está sobre os rebeldes e desobedientes. Esses aqui se rebelaram contra Moisés. O destino deles, morte. A terra vai tragar não somente eles, mas também a sua família e tudo que pertence, o que pertencia a eles. Desde homens, animais, propriedades. Isto aqui é um exemplo grande para aqueles que pensam em se rebelar contra as autoridades constituídas pelo Senhor. A lição fala dos líderes religiosos. Quantas das vezes nós não vemos no meio do povo de Deus pessoas que ficam, às vezes, amotinadas, com outras, querendo tomar lugar, tomar posição, ou às vezes difamando. Ora, tome cuidado com isso, porque se tem líder no meio do povo de Deus, estes líderes foram constituídos por Deus. Assim como existem líderes que se constituem, mas estes, o tempo vai tomar conta, as provações, as dificuldades, o fogo vai provar. Agora, aqueles que são de Deus, não tem como pessoas ficarem se rebelando e enfrentando. Vai sofrer o juízo de Deus. Então, a lição para nós, ela é importantíssima por esses dias que estamos atravessando. Eu quero voltar aqui ao homem chamado Josué, que demonstrou aí a sua obediência, a sua vontade de servir a Moisés, e no que ele estava servindo a Moisés, logo ele estava servindo a Deus. Então, se dentro da igreja, na comunidade de fé, na nossa comunidade de fé, nós respeitamos aos nossos líderes como constituídos por Deus, e nós reconhecemos essa autoridade, e nós respeitamos, obedecemos, logo estamos fazendo isso a Deus. Então vamos destacar isso para os nossos adolescentes, que existe um líder do grupo que foi constituído por Deus. Se existe obreiros na casa do Senhor que tem posição de autoridade, lembre-se, foi constituído por Deus. Por quê? Não foi o pastor que constituiu? Ora, mas quem constituiu o pastor? Quem é que deu autoridade ao pastor? Foi Deus. Logo, se o pastor reparte da sua autoridade com outros, ele está repartindo daquilo que recebeu de Deus.
Então recebeu uma autoridade do Senhor e está delegando essa autoridade, está delegando daquilo que recebeu do Senhor Deus. Portanto, é necessário que nós reconheçamos essa autoridade e então obedeçamos e venhamos também a respeitar esses líderes religiosos. Josué, no capítulo 1 do seu livro, está escrito assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meus irmãos, Josué serviu, como nós acabamos de ler, a Moisés todo o tempo da sua liderança, sempre o respeitou. Agora Moisés é morto. Agora Moisés está morto. Deus está agora levantando Josué como sucessor de Moisés. Naquela rebelião que eu mencionei, de Datã, de Abirão, de Corá, Josué não estava no meio dessa rebelião. Josué estava do lado de Moisés, ou seja, do lado de Deus. Quem respeita, quem obedece à autoridade, está trabalhando a favor de Deus, está contando então com as bênçãos de Deus. Josué não teve preocupação com a sua posição, de ficar na sombra de Moisés, de preocupação com o tempo, a idade que está passando. Não, ele soube esperar, né? Ele foi um servo fiel. Enquanto Moisés estava vivo, eu vou servir a Moisés. Não quero posição, não quero autoridade. Eu estou sob a autoridade daquele que Deus constituiu. Assim, nós podemos aprender também que se Deus tem alguma coisa conosco na terra, no que diz respeito a liderar grupos, pequeno ou grande, saiba de uma coisa: o tempo é de Deus. O tempo vai chegar nas nossas vidas e o Senhor vai honrar aquele que é submisso, aquele que está servindo, aquele cujo coração é de um verdadeiro servidor. E agora já chegou o tempo então de um sucessor de Moisés. Quem mais seria senão aquele que todo o tempo esteve respeitando e esteve obedecendo a esse grande líder? E daí, partindo para o final da nossa aula, se nós queremos que os outros nos respeitem, que os outros também acatem as nossas ordens, primeiro nós temos que aprender a respeitar e a obedecer. Se o adolescente não obedece, não respeita, como será um jovem bem-sucedido? Como será no futuro aí o adulto bem-sucedido? Como vai poder cobrar depois de pessoas que, quando ele tiver uma certa posição, o respeitem também, se ele olhar para o passado dele, ele não foi um bom servidor, ele não foi uma pessoa que teve a obediência como uma das suas virtudes, o respeito às outras pessoas como uma das suas virtudes. Então observemos isto. Você, por certo, adolescente, e você que é professor de classe de adolescente, passe essa mensagem. Quer ser bem-sucedido, quer ser próspero,
Então aprenda o princípio da obediência e do respeito. Porque fazendo assim hoje, amanhã, por certo, será abençoado, será próspero. E isto vale então para todas as áreas da nossa vida, como eu mencionei aqui na nossa lição. Comece dentro da casa, né? Nós que somos os professores das classes de adolescentes ou de jovens e adultos, vamos passar essa mensagem, porque tudo começa em casa, na família, obediência a pais e mães, a avós, e dentro da igreja, a obediência aos líderes religiosos, obediência aos mais velhos. Nós estamos diante de classe de adolescentes, precisamos passar essa mensagem. Os mais velhos, os idosos dentro da igreja, devem gozar de uma grande estima da nossa parte, grande respeito, de grande obediência também, porque isto é um princípio do reino de Deus. E aqui nós observamos que Josué, após todo esse período então, agora chegou o momento em que ele vai ser honrado, que ele vai ser abençoado. E ele, como um bom servidor de Moisés, agora ele ocupa aquele lugar de honra, aquele lugar de destaque diante do povo. E o povo vai obedecer a Josué. O povo vai dizer para Josué: assim como nós fomos com Moisés, nós também seremos contigo. Porque isso está colhendo aquilo que ele plantou lá atrás. Então, esta é uma boa lição para nós nos dias de hoje. Que os nossos adolescentes aprendam verdadeiramente esse princípio de hoje plantar uma semente de obediência, de respeito aos líderes religiosos, para que num futuro próximo possam colher bons frutos. E, repetindo, comecemos em casa, na obediência aos pais, aos avós e depois dentro da igreja, aos nossos líderes que Deus tem constituído, e por certo nós também seremos obedientes e respeitosos com as pessoas dentro do trabalho, com os professores na escola, toda a área da nossa vida, onde nós nos depararmos com uma autoridade, vamos nos lembrar que toda autoridade, não só a civil, mas toda autoridade, ela é constituída por Deus. E uma vez que nós temos para com elas a obediência e o respeito, nós estamos fazendo a mesma coisa para com o Senhor Deus. E assim, o Senhor vai nos honrar e o Senhor vai nos abençoar. Que a lição, ela realmente traga para nós essa mensagem. Não vale a pena ser rebelde, se rebelar contra a autoridade, mas vale muito mais a pena ser submisso às autoridades constituídas. Pois, por ser um princípio do Senhor, nós seremos abençoados por Deus. Ainda que nós nos deparamos aí, ou venhamos nos deparar com autoridades, às vezes más autoridades, algumas autoridades que são até um tanto tiranas, porém, não sai, às vezes, não sai as coisas do jeito que nós gostaríamos que fosse, mas vale ainda assim obedecer, porque o Senhor Deus, Ele vai mudar o nosso cativeiro, Ele vai mudar a nossa história e Deus vai nos abençoar. Amém? Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.